edícula nos fundos da casa para fugir do barulho. Eu não posso usufruir a minha acomodação, o meu conforto da minha casa, mas para poder ficar aqui eu vou dormir na edícula. E não é para menos. O Instituto de Pesquisas Tecnológicas fez um teste hoje no quarto do seu José Maria. O nível de ruídos ultrapassou 70 decibéis. Dificilmente realmente vai conseguir. Demora, mas o dinheiro pode compensar. Conseguindo compulsórios e confiscos cobrados em planos econômicos. Aos 6 anos para receber a correção da poupança que deixou de ser paga pelo Plano Verão. Valeu a pena, são quase 15 mil reais que ele vai usar na compra de um apartamento maior. Alcir também ganhou na Justiça o dinheiro bloqueado no Plano Collor. Agora, espera o resultado de outras 2 ações que estão em andamento no Fórum Central. O cidadão deve ter consciência, né, de todos os seus direitos e como ele tem que cumprir com seus deveres, ele tem direitos que devem ser assegurados, né? Segundo o IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, outras 62 pessoas já conseguiram reaver a correção das cadernetas de poupança, um direito assegurado pela Justiça para quem tinha cadernetas com aniversário entre os dias 1º e 15 de janeiro de 89. Esse é um direito hoje já consagrado pela Justiça brasileira, um processo que está tramitando com mais rapidez em nossa Justiça hoje cerca de 2 anos. Quem tinha carro em 86, 87 e 88 também pode reaver o compulsório pago sobre a compra do veículo e do combustível. Hoje, para quem possuía um automóvel, R$1.000. Acresça-se a essa quantia juros moratórios que podem incidir desde 89 até hoje na taxa de 0,5% até 1% ao mês. O IDEC e a Associação de Defesa do Contribuinte entram com ações coletivas para os associados, cobrando honorários menores que um advogado particular. Kid e até Carlão ainda tem chances de ir para Atlanta. Em instantes no SPTV. Para as perdas do Plano Verão. Reclamação. O Muro de Lamentações do Paulistano é um prédio de 8 andares na região sul da cidade e responde pelo nome de Procon. O primeiro passo do reclamante é o primeiro andar desse prédio. E isto se ele não for um dos 800 consumidores que ligam ao Procon todos os dias. Então ele será uma das 400 pessoas que ficam aqui na sala de espera. Algumas chegam a esperar 5 horas para serem atendidas e reclamarem sobre qualquer problema. O consórcio não está dificultando para entregar a carta de crédito. Conta telefônica, ligações internacionais indevidas. Um beliche que eu comprei, aí eles entregaram errado. Aumento das prestações de apartamento. O setor de atendimento não fecha no horário de almoço e quem fica 6 horas por dia ouvindo reclamações não reclama do trabalho. Eu gosto. Eu acho que é uma coisa gratificante, principalmente quando a gente consegue solucionar um problema. Só nos primeiros 2 meses deste ano, foram 42 mil reclamações. As campeãs, o aluguel e os convênios médicos. Eu vim reclamar sobre o convênio que tenho de saúde, né? Que o aumento foi de 42%. Eu acho um absurdo. Mas o maior número de processos abertos estão na área de serviços. Eu comprei um computador e já faz mais de 30 dias que ele está na assistência técnica. Até agora eles não devolveram o aparelho e não tem uma previsão ainda de entrega. Reclama-se de tudo e para sempre. Independente de qualquer contexto socioeconômico, nós temos uma demanda fixa de 20 mil reclamações mês. Portanto, o brasileiro vai continuar reclamando e cada vez mais ele está consciente também do seu papel. O Brasil, que já está sendo chamado de inflação, separe o extrato e vá à luta, hein? Você pode ter uma feliz surpresa. Alcir Pomponi recebeu de volta do Banco Bradesco R$ 14.800. Foram 7 primaveras de espera, mas a diferença do Plano Verão chegou no inverno. Como outros milhares de poupadores, ele perdeu com o plano 20,46% de juros e correção monetária sobre o dinheiro que tinha depositado na época. O cidadão deve ter consciência dos seus direitos e dos seus deveres. Os seus deveres ele tem que cumprir, tem que pagar seus impostos, cumprir as leis, né? Agora, os seus direitos, ele tem que lutar de todas as maneiras para que sejam assegurados. Todos os poupadores que tinham uma caderneta em janeiro de 89, com aniversário entre os dias 1º e 15, podem separar o extrato da conta, que a restituição é certa. O processo pode demorar até 3 anos, mas já há jurisprudência.
todas as instâncias da justiça reconhecem o direito dos poupadores. O Instituto de Defesa do Consumidor, IDEC, já conseguiu restituir R$600 mil a 62 pessoas. Outros 40 processos estão correndo. Quem quiser pegar carona, ainda dá tempo. É um direito hoje certo, o direito de receber essa poupança é um direito consagrado pela Justiça brasileira até as suas últimas instâncias, mas quem não for atrás disso não vai receber. Pois é, se você está interessado em entrar com uma ação, basta ter em mãos o extrato de janeiro de 89. Eu sei que vai ser difícil achar, mas se você tiver, é só procurar o IDEC ou um advogado. Boris Yeltsin está cansado, ditador da Somália. Hoje, essas doenças estão mais sofisticadas. Atacam pessoas que trabalham com máquinas também sofisticadas. No caso, por exemplo, do computador. E tem até nomes complicados. Uma delas chama-se LER, a outra chama-se Tenosinovit e vai por aí afora. A doutora Lin Cha-yen, que é médica do grupo da dor do Hospital das Clínicas, da USP, está aqui para dar mais detalhes. Boa noite, doutora Lin. Boa noite. Doutora, eu gostaria inicialmente que a senhora dissesse o seguinte para a gente. Quando a gente ouve dizer que uma pessoa que trabalha com computador está com uma doença profissional, até recentemente doença profissional era botava um saco de 60 quilos nas costas, botava em cima do caminhão, ou o trabalhador braçal. Quer dizer, como é que uma pessoa que faz um trabalho tão leve como bater numa maquininha como essa aqui pode adquirir uma doença profissional? Hoje, na verdade, com a tecnologia, a velocidade da informatização, e o estresse cada vez mais crescente na sociedade, a gente observa que não apenas aqueles trabalhadores que trabalhavam em linha de montagem, pesos ou repetições, mas cada vez mais os bancários, digitadores, temos casos de dentistas, que também são o quê? Aquelas pessoas que ficam executando atividades que utilizam muito o quê? Determinados segmentos do corpo, posturas anormais, e acabam tendo o quê? Dor em várias regiões do corpo. Mas veja, professora, né? Essas doenças não são só repetitivas porque são feitas com máquinas modernas, ou não são por causa da Revolução Industrial. Veja o caso dos músicos também. Os músicos que vêm lá de trás, há muito tempo tem músico, e está cheio de violonista, violoncelista, cheio de pianista com problema também por causa dessas coisas. Então, eu gostaria de saber por que a doença é tão diferente, porque tem máquina nova, se nós temos tanta coisa repetitiva que vem lá de trás também com esses problemas. Eu acho que o senhor abordou uma excelente questão, porque nós temos realmente músicos com LER, nós temos esportistas com LER, nós temos muitos o quê? Lutadores de lutas, artes marciais, jogadores, né, que executam movimentações não apenas repetitivas, mas de repente o que? Usam uma técnica inadequada, força inadequada, falta de repouso. Mas realmente a questão vem antes, né? Já em 1700 e tanto, o doutor Ramazzini foi o primeiro médico a descrever a questão de dor em trabalhador, muito na contribuição da dor. Doutora Lin, o senhor Wander José de Souza, que é nosso telespectador, ele trabalha numa empresa que faz ginástica ocupacional para evitar a LER. Então, eu pergunto à senhora o seguinte, a empresa tem cadeira correta, mesa correta, sobe, desce, tudo direitinho, tudo nos conforme, e ainda assim as pessoas têm o LER. Por que isso acontece? Exatamente como estávamos dizendo. Não é apenas fazer exercício, relaxamento, ter mesas bonitas, cadeiras bonitas, que isso vai prevenir a LER. Isso não acontece. Por quê? Porque sabemos, como já disse, o estresse ocupacional. Então, o estresse é que provoca. Exato. O estresse provoca mais do que a postura errada? É um dos maiores provocadores, tanto que tem trabalhos mundiais que mostram que se você tiver um ambiente totalmente adaptado, mas se tiver uma grande tensão de relacionamento entre as pessoas que trabalham no ambiente, o estresse ocupacional, isso sim é o que causa... Tipo redação, assim? Inclusive, um dos trabalhos fizeram dentro de uma redação de jornal, exatamente. Né? Mas isso é o caso, por exemplo, de ambiente doméstico complicado, pais com grandes problemas, família complicada, doença em casa, isso também provocaria o mesmo tipo de doença do que um problema, um exercício de uma profissão? Exatamente. Tanto é que o termo ideal não é doença osteoarticular relacionada ao trabalho, né, osteomuscular relacionada ao trabalho, como querem hoje em dia chamar, a DORT. E sim o que? Na verdade, a gente sabe que não é apenas o trabalho, né, em casa. Se você tiver ambiente, se
Se você tiver problemas pessoais, se você tiver um mau hábito, né, o sedentário, uma pessoa que não faz atividade física regular, seguramente a chance de ter problemas, se tiver problemas de não adequação do sono, alimentação pobre, hábitos inadequados, seguramente pode ter mais chance de ter problema do que outras pessoas mais saudáveis. Daí entra, apenas fazer exercício evita? Claro que não. Um bom hábito, uma boa saúde, eu acho que são as questões mais importantes. Também, o senhor Ademir Alfredo de Freitas, aqui da região da Grande São Paulo, quer saber se a acupuntura pode resolver o problema do LER. A acupuntura tem sido cada vez mais usado para tratamento de LER. Por quê? Porque demonstrou-se que consegue ativar o organismo a liberar suas endorfinas, né? As nossas moléculas de morfina. E a acupuntura tem ajudado em pacientes que diminui dor, diminuição da inflamação. Mas se a pessoa fizer apenas acupuntura, não é necessário. Por quê? Precisamos fazer exercício, precisa fazer alongamento, precisa cuidar das posturas, dos hábitos. O câncer tem alguma coisa a ver com isso também? As pessoas, digamos, mais preocupadas, as pessoas mais tensas, as pessoas que têm também trabalhos repetitivos ou uma vida em que essas coisas acontecem, elas também têm uma tendência a ter mais câncer ou não? Provou-se, na verdade, que dor e imunidade têm uma relação importante, né? Sabemos que algumas pessoas que têm tendências a ter mais dor crônica, né? Não tem pessoas que têm um órgão de choque, dor de cabeça, né? Uma gastrite. Outras pessoas vão fazer o que? Tensão dos músculos, dores, né? Nos braços. E o câncer, na verdade, claro, aí se a gente entrar em medicina ocupacional, claro, tem alguns fatores que podem predispor. Mas eu acho que realmente o que a pessoa tem de predisposição pessoal pode realmente influenciar na doença. Influenciar para pior, então. Para pior. Quer dizer, a alegria, ou para melhor. A alegria, a felicidade, essas coisas assim, evita também o câncer. É isso que o senhor está dizendo? Evita o câncer, evita a dor, evita a doença. Porque nós sabemos que há métodos de mentalização que conseguem melhorar a imunidade na ajuda do combate a HIV. Isso é um programa já há muitos anos desenvolvido no exterior e no país. A gente sabe que isso existe. Mesma coisa para a dor. Então, lá nos hospitais clínicos, o que nós estamos fazendo hoje em dia? Estamos cobrando dos pacientes que eles têm que participar do tratamento. Não adianta chegar para nós, trate do meu braço. Isso não é suficiente. O paciente tem que aprender a ele se cuidar. Eu acho que isso que é o mais importante. Por quê? E não apenas cuidar do lado físico, o lado do lazer, emoção, porque as pessoas esquecem que pode se divertir com ou sem dor. Doutora Aline, o senhor doutor Geraldo Delipere Barbosa, ele quer saber o seguinte, se a LER é uma doença que realmente só pode ser curada através de cirurgia? Ao contrário, hoje em dia eu trabalho em um grupo de referência nacional, o pessoal da cirurgia de mão, lá nos hospitais clínicas, e eles realmente não colocam a cirurgia como primeira opção. Por quê? Porque sabe-se que as causas de LER são muitas. E muitas vezes o órgão que é afetado não é apenas um nervo, não é um tendão, não é um músculo, são uma série de elementos. Então, cirurgia, cada vez nós temos indicado com o quê? Com cuidado, porque às vezes uma indicação, quando não muito bem indicada, às vezes pode trazer mais problemas. O senhor Antônio Castrioto, ele pergunta à senhora o seguinte, uma pessoa que trabalha o dia inteiro sentada, o que ela pode fazer para melhorar a circulação do sangue e também da sua coluna? Nós sempre sugerimos aqui pausas, né? Não adianta eu dizer para o paciente, faça pausas de cada hora, que provavelmente não vai fazer. Então, nós pedimos o quê? Levante, faça um alongamento, espreguice, né? Sorria, treine não apenas os músculos do braço, das costas, mas também da musculatura facial. Isso eu acho que é importante. E pessoa que sofre dos rins, é uma dor terrível, dizem que é uma das piores dores que tem alguma coisa que possa ser feita para, não fora a cirurgia, para resolver esse problema? Eu acho que assim, hoje em dia na medicina moderna, o tratamento de dor envolve muito exatamente a participação do próprio organismo. Então podemos usar o que? Métodos que melhoram a dor, né? Desde, como falam, acupuntura, métodos físicos, né? Exercícios, medicações que aumentam a produção de endorfinas, né? Tudo isso são importantes. Doutora Aline, muito obrigado pela gentileza. Outras perguntas que eu tenho aqui são específicas, eu vou passar para a senhora depois, para a senhora ter uma ideia, então, do nível de preocupação aqui dos nossos telespectadores. Muito obrigado pela gentileza. Obrigada. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Bem, o Opinião Nacional vai ficando por aqui e amanhã nós vamos entender melhor por que alguns cientistas já são favoráveis à clonagem de seres humanos. Nós vamos falar com o professor da Unicamp,
só do melhor. Soda Sadia. A Volkswagen entra em... Corsa GL. E Kaiser. A defesa circense do goleiro Higuita, da Colômbia, no amistoso contra a Inglaterra, provocou gargalhadas e aplausos em todo o mundo. Aqui no Brasil, a jogada virou desafio. Dá para repetir a proeza de Higuita? A irreverência do carismático goleiro colombiano muitas vezes levou seu time à vitória. As saídas do gol, como um líbero, têm estilo inigualável. Quando o ataque precisa, lá está ele, Higuita, cobrando pênalti. E falta com precisão. A irreverência de Higuita também já custou a eliminação da Colômbia na Copa de 90. Mas a habilidade com a bola é desenvolvida em sessões de ensaios acrobáticos. Inclusive num treino do Nacional de Medellín, no Maracanã, às vésperas de um jogo com o Vasco. Em Wembley, a catedral do futebol inglês, Higuita pôs em risco um honroso 0-0. Mas o resultado foi a consagração mundial. A jogada impressionou colegas de profissão aqui no Brasil. No treino de hoje, o goleiro Regis do Paraná Clube tentou imitar Higuita. A primeira vez, sem sucesso. Na segunda, meio desajeitado, ele conseguiu rebater a bola com um dos pés. Ricardo do Botafogo de Ribeirão Preto até que se saiu bem em 3 tentativas. O goleiro Jefferson do Sport Recife também experimentou a exótica defesa, ainda no Morumbi, depois do jogo com o São Paulo. Mas garante que jamais vai usar isso num jogo de verdade. É uma loucura, né? Eu acho que nós treinamos bastante aqui, quase não conseguimos fazer certo. Agora você imagina um estádio lotado, uma seleção, aquela responsabilidade. Então, às vezes, tenho medo até de jogar com o pé. O Internacional vem... Vem, faz favor. Pode entrar, entra. Olha, você não sabe o favor que você está fazendo pro nosso time, porque o seu Bronco estava crente demais, então nós queremos dar um susto nele. Imagina o susto que ele vai levar quando vir o Pelé aqui, vai falar assim, esse cara vai me substituir. Prazer é meu estar aqui. Depois o Orlando Duarte me falou, vamos lá, você vai lá, dá uma vitrine, abraçar o pessoal, e eu estou aqui. Você Olha, sabe que amigo... Muito obrigado. Você desculpe o trabalho, eu sei que é até ridículo fazer o Pelé vir aqui para brincar no nosso time, mas olha, muito obrigado. E olha, se ele não reconhecer, se o seu Bronco não reconhecer você se fecha, não conta nada, tá? Pode deixar, cadê? Tá vindo. Olha, vai, opa. Não tá muito cheio. Maquinha. Vem cá. Esse aqui que vai jogar? É esse. Infelizmente não vai dar. Não vai dar, o senhor acha? Olha aí, tá tudo meio mole. Você vê, a gente percebe que nunca fez um individual. Faz mais ou menos uns 2 anos que eu não faço. É tal coisa. Vocês querem enterrar o time. Não pode, filhote. Você desculpa, mas eu estou na minha posição. Eles me convidaram, eu também estou na minha posição. Você de jogar. Você vê, eu não posso entrar, botar o time no campo que me falha na hora H. Eles querem botar você para comandar, não pode. Não pode. Você não faz individual faz tempo, a gente tá vendo. 2 anos, mais ou menos. Numa corrida comigo não chega nunca. É aqui. Eu acho. Eu vou só ver uma coisa com você. Vou ver se você sabe chutar a bola aqui, ó. Aqui tá a bola. Ô, Gordo, fica aí. Não, pelo amor de Deus. Não sou eu que vou chutar, não, é ele.
Você vai botar essa bola, eu quero ver você chutar, tá bom? Devagar! Vem um pouquinho de fazer confusão na área. O bloqueio! A confusão! Chuta! Não vai dar. O homem pegou a bola, não pode. Ele é bom goleiro, né? Hã? Ele é bom goleiro, por isso que pegou. Mas que bom goleiro, não é isso. Filhote. Olha o seguinte. Olha aqui, ó. Olha aqui, eu vou fazer o seguinte. Nós vamos fazer agora aqui. Eu vou te ensinar como é que é o negócio. A paradinha. Você vai dar uma paradinha? Paradinha? Você vai bater um pênalti. Você vai bater um pênalti. Certo? Um pênalti. Certo. Paradinha, Hã? Paradinha? É, você vai ter que dar uma paradinha aí. Eu quero ver que você bate o pênalti. Já faz o senhor primeiro pra ensinar ele. Já, o senhor é cobra. Eu preciso aprender, o senhor Ensina faz o pra mim senhor que ver é como cobra que é. aí. A paradinha é essa aqui. Olha aqui. Você tem que chegar e fazer isso aqui, ó. Você tem que fazer isso aqui, ó. O jogo... O senhor quer fazer de novo? Mas também paradinha, só 2 sabe dar. Hã? Deixa eu ver. Eu vou fazer o... Você tá nervoso? Deixa eu tentar. Também o senhor é um cobrão, né? Na frente do senhor a gente tem que ficar nervoso, né? Ah, ficou nervoso comigo? É natural. Dá uma paradinha. Vou correndo. Fazer a confusão na área, Atropelo! Agora... Não, esse aí você cai, filho! Em vez de ele parar, ele vem assim, ó. Não ri. Você quer aprender, menino? Vamos! Você já me viu fazer isso? Bom, tá bom. Agora faz o seguinte. Você tem que fazer mão chute. Mão chute. Seu Bronco, é melhor o senhor deixar pra depois... Acho que já tá bom. O que o senhor achou, seu Bronco? Pra mim, acho que não vai dar, viu? Vocês querem, nós põe no time, mas... Eu achava que era bom botar no time, sabe, seu Bronco? Depois eu fui convidado, eu acho que eu devo jogar também. Vocês que sabem, mas vai... O senhor vai buscar a camisa dele, por favor? E deixa a gente... Dá umas cabeçadas, vou ver aí. Fica no gol aí? Eu vou buscar o... Vai buscar a camisa dele, que é melhor que o senhor faz, sabe? Em alguma coisa ele tá mais ou menos. Eu não falei? O seu Bronco é tão distraído que ele nem notou que estava falando com o Pelé. E agora nós vamos contar pra ele quando ele voltar? Não, primeiro vamos bater um pouco de bola, depois a gente conta pra ele. Primeiro vamos se divertir um pouco. Eu sou juiz, vai. Eu sou juiz, eu não faço a bola. O negócio do carro já está pronto.
permitido jogar futebol aqui na sala? É, gordo? Não foi ninguém, senhor Telo, o senhor desculpe. Como não foi ninguém? Não foi, a gente tava Já só... falei mais de 1000 vezes pra você que não quero jogo de futebol. Foi você que autorizou? Não, foi assim todo mundo. Vem aqui! Sim, senhor Telo. Pronto, assim você aprende. Você, Sócrates, vem aqui. Quantas vezes tenho que lhe falar que a sala de jantar não a piazza? Não é piazza, é praça. Não, pai. Eu te pego, E depois eu falo que não é inimigo dos esportes, não fica se queixando aí que eu desenvolvo mais a mente do que o físico. E o senhor, vem aqui, desculpe, eu não tenho o prazer de conhecer, mas também me admiro. O senhor deveria ter um pouquinho de vergonha, um senhor adulto, grande, enorme, jogar futebol com estas crianças. Me convidaram. Não, me convidaram coisíssima nenhuma, você me desculpe. O senhor não tem direito de entrar na casa de uma pessoa e começar a jogar futebol. Ora, se o senhor fosse um craque, um Pelé, uma coisa dessa ainda, a gente poderia admitir. Há um sujeito que... Isso que não é ele. Oh, Deus, desculpe. Oh, bicho, às vezes está focado. Eu estou emocionadíssimo. O prazer é todo meu. Você sabe que eu já vim com o número 10 para o senhor ver que sou eu. Mas é emocionante ter um rei em casa. Eu sinceramente estou muito emocionado. Desculpe não ter a grama aqui, mas amanhã mando botar a grama. A grama aqui, Ai, que maravilha! Ai, que beleza! Minha estar aqui com você. Ai, eu tô tão emocionada. Eu nunca podia imaginar uma coisa. Ai, como ele é lindo! Ai, é ele mesmo, é ele. Ai, não é possível. Você está sendo... Imagine, nós estamos loucos de alegria. Eu também. Ai, que emoção. Eu também. Super satisfeito. Agora faça uma coisa. Você pode, se quiser, tomar um banho lá em cima, mudar uma camisa, pegar minha camisa italiana, daquelas bonitas, aquela que salvei do incêndio, e jantar conosco. Claro! Tá bom? Mas infelizmente não dá para me jantar. Por quê? Eu tenho que ir para a concentração essa noite. Ah, sim? E eu não posso ficar aqui, infelizmente. Mas que lástima. Então vamos deixar para outro dia. Mas fala pra ele que nós não usa isso. Concentração? Ele pensa que é... Mas ele tem que se concentrar, vá por mim, eu sei, tem que se concentrar. Então lamentamos muito, então esperamos outro dia. Outra oportunidade, se Deus quiser. Ai, que bom! Muito obrigado. Então, muito prazer, muito obrigada em ter vindo aqui em casa. Olha, tem um abraço em casa, viu? Um beijo na neném. Muito obrigado. Muito obrigado por ter vindo, viu? Muito obrigado. Olha, sabe que eu gostei muito da sua escola de bola, viu? Gostou dele? Gostei muito. Pode dar certo. Ele pode melhorar, não é? Não posso substituir o senhor amanhã, só tem que jogar, né? Muito obrigado para você. Tchau, Edson. Você quer saber como é que é a paradinha? Ele quer perguntar Me ensina só mais uma vez. Ele se interessou. Me ensina a paradinha mais uma vez. A paradinha, pra não esquecer. só pra você ver, repara bem no jogo de tapeação daqui pra frente. Você faz assim, ó. Muito obrigado. Parabéns. Felicidade, viu? Boa sorte. Claro, olha, esse menino aí, isso é um exemplo pra você. É claro. Isso é humildade. Claro, é um camarada humilde. E você deveria aprender a ser humilde. É possível que você não percebeu quem ele é. Mas será possível, claro. Você não percebe, você é o rei do futebol, não é? Mas quem é esse cara? Mas como que é? Se você tivesse um pouquinho de inteligência, teria compreendido que você perdeu a maior oportunidade da tua vida. Esse homem que sai agora nessa porta é nada menos que o rei Pelé. Pelé? O programa está terminando. No fim do dia, voltavam para dormir no presídio. Eles entravam a hora que eles quisessem, mediante uma propina. A direção da cadeia de Mongaguá não quis falar sobre o assunto.
O presídio tem 730 detentos, todos em regime semiaberto. Os funcionários deveriam checar se os presos realmente estão nos locais de trabalho. O coordenador dos estabelecimentos penais diz que as empresas também têm obrigação de avisar quando alguém falta e não descarta o envolvimento de funcionários. Nós vamos investigar e, sendo descoberto o responsável, será afastado e possivelmente demitido. Em Mongaguá, denúncias de envolvimento de presos em roubos não são novas. Só no distrito policial que fica perto do presídio é registrada pelo menos uma ocorrência por dia. E o preço da carne começou... 81010 e solicite agora o seu American Express Card. Moradores do Butantã fecharam as ruas hoje para protestar contra o excesso de caminhões, que congestionam o trânsito, poluem o ar e fazem barulho. O bloqueio durou 1 hora. 1 hora de confusão. Nenhum caminhão pôde entrar no Butantã. Os carros desviavam pela calçada. Os caminhões tiveram que esperar. Quero passar. Eu quero passar, eu tenho que carregar o caminhão. Os moradores fecharam as ruas porque querem sossego. Essas pessoas decidiram morar a mais de 12 quilômetros do centro da cidade só para ficar longe do barulho e da poluição. Mas de 10 anos para cá... É um caminhão 24 horas por dia. São 3.000 caminhões passando na porta de casa todos os dias para desespero dos moradores. Seu Manuel não aguenta mais. As paredes da casa dele estão todas rachadas. A tendência é sair do imóvel, né? Abandonar e ir embora. Já o senhor José Maria não pretende deixar o bairro, mas para continuar morando aqui, ele já teve que mudar de quarto. Abandonou o dele, que fica de frente para a rua. E só dorme agora nesta edícula, nos fundos da casa, para fugir do barulho. Eu não posso usufruir a minha acomodação, o meu conforto da minha casa, mas para poder ficar aqui eu vou dormir na edícula. E não é para menos. O Instituto de Pesquisas Tecnológicas fez um teste hoje no quarto do seu José Maria. O nível de ruídos ultrapassou 70 decibéis. Dificilmente realmente vai conseguir. Demora, mas o dinheiro pode compensar. Muitos conseguindo receber de volta compulsórios e confiscos cobrados em planos econômicos. Aos 6 anos para receber a correção da poupança que deixou de ser plano verão. Valeu a pena, são quase 15 mil reais que ele vai usar na compra de um apartamento maior. Alcir também ganhou na justiça o dinheiro bloqueado no plano Collor. Agora, espera o resultado de outras 2 ações que estão em andamento no Fórum Central. O cidadão deve ter consciência, né, de todos os seus direitos e como ele tem que cumprir com seus deveres, ele tem direitos que devem ser assegurados, né? Segundo o IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, outras 62 pessoas já conseguiram reaver a correção das cadernetas de poupança, um direito assegurado pela Justiça para quem tinha cadernetas com aniversário entre os dias 1º e 15 de janeiro de 89. Esse é um direito hoje já consagrado pela Justiça brasileira. Um processo que está tramitando com mais rapidez em nossa Justiça hoje, cerca de 2 anos. Quem tinha carro em 86, 87 e 88 também pode reaver o compulsório pago sobre a compra do veículo e do combustível. Hoje, para quem possuía um automóvel, R$1.000. Acresça-se a essa quantia juros moratórios que podem incidir desde 89 até hoje na taxa de 0,5% até 1% ao mês. O IDEC e a Associação de Defesa do Contribuinte entram com ações coletivas para os associados, cobrando honorários menores que um advogado particular. Kid e até Carlão ainda tem chances de ir para Atlanta. Em instantes no SPTV. Para as perdas do Plano Verão. Reclamação. O Muro de Lamentações do Paulistano é um prédio de 8 andares na região sul da cidade e responde pelo nome de Procon. O primeiro passo do reclamante é o primeiro andar desse prédio. E isto se ele não for um dos 800 consumidores que ligam ao Procon todos os dias. Então ele será uma das 400 pessoas que ficam aqui na sala de espera. Algumas chegam a esperar 5 horas para serem atendidas e reclamarem sobre qualquer problema. O consórcio não está dificultando para entregar a carta de crédito. Conta telefônica, ligações internacionais indevidas. Um beliche que eu comprei, aí eles entregaram errado. Aumento das prestações de apartamento. O setor de atendimento não fecha no horário de almoço e quem fica 6 horas por dia ouvindo reclamações não reclama do trabalho.
Eu gosto. Eu acho que é uma coisa gratificante, principalmente quando a gente consegue solucionar um problema. Só nos primeiros 2 meses deste ano, foram 42 mil reclamações. As campeãs, o aluguel e os convênios médicos. A mim vim reclamar sobre o convênio que tenho de saúde, né? Que o aumento foi de 42%. Eu acho um absurdo. Mas o maior número de processos abertos estão na área de serviços. Eu comprei um computador e já faz mais de 30 dias que ele está na assistência técnica. Até agora eles não devolveram o aparelho e não tem uma previsão ainda de entrega. Reclama-se de tudo e para sempre. Independente de qualquer contexto socioeconômico, nós temos uma demanda fixa de 20 mil reclamações mês. Portanto, o brasileiro vai continuar reclamando e cada vez mais ele está consciente também do seu papel. O Brasil, que já está sendo chamado de inflação, separe o extrato e vá à luta, hein? Você pode ter uma feliz surpresa. Alcir Pomponi recebeu de volta do Banco Bradesco R$ 14.800. Foram 7 primaveras de espera, mas a diferença do plano verão chegou no inverno. Como outros milhares de poupadores, ele perdeu com o plano 20,46% de juros e correção monetária sobre o dinheiro que tinha depositado na época. O cidadão deve ter consciência dos seus direitos e dos seus deveres. Os seus deveres ele tem que cumprir, tem que pagar seus impostos, cumprir as leis, né? Agora, os seus direitos, ele tem que lutar de todas as maneiras para que sejam assegurados. Todos os poupadores que tinham uma caderneta em janeiro de 89, com aniversário entre os dias 1º e 15, podem separar o extrato da conta, que a restituição é certa. O processo pode demorar até 3 anos, mas já há jurisprudência. Todas as instâncias da justiça reconhecem o direito dos poupadores. O Instituto de Defesa do Consumidor, IDEC, já conseguiu restituir R$ 600 mil a 62 pessoas. Outros 40 processos estão correndo. Quem quiser pegar carona, ainda dá tempo. É um direito hoje certo, o direito de receber essa poupança é um direito consagrado pela justiça brasileira até as suas últimas instâncias, mas quem não for atrás disso não vai receber. Pois é, se você está interessado em entrar com uma ação, basta ter em mãos o extrato de janeiro de 89. Eu sei que vai ser difícil achar, mas se você tiver, é só procurar o IDEC ou um advogado. Boris Yeltsin está cansado, ditador da Somália. Hoje, essas doenças estão mais sofisticadas. Atacam pessoas que trabalham com máquinas também sofisticadas. No caso, por exemplo, do computador. E tem até nomes complicados. Uma delas chama-se LER, a outra chama-se Tenosinovich e vai por aí afora. A doutora Lin Cha-Yen, que é médica do grupo da dor do Hospital das Clínicas, da USP, está aqui para dar mais detalhes. Boa noite, doutora Lin. Boa noite. Doutora, eu gostaria inicialmente que a senhora dissesse o seguinte para a gente. Quando a gente ouve dizer que uma pessoa que trabalha com computador está com uma doença profissional, até recentemente doença profissional era botava um saco de 60 quilos nas costas, botava em cima do caminhão, ou o trabalhador braçal. Quer dizer, como é que uma pessoa que faz um trabalho tão leve como bater numa maquininha como essa aqui pode adquirir uma doença profissional? Hoje, na verdade, com a tecnologia, a velocidade da informatização e o estresse cada vez mais crescente na sociedade, a gente observa que não apenas aqueles trabalhadores que trabalhavam em linha de montagem, pesos ou repetições, mas cada vez mais os bancários, digitadores, temos casos de dentistas, que também são o quê? Aquelas pessoas que ficam executando atividades que utilizam muito o quê? Determinados segmentos do corpo, posturas normais, e acabam tendo o quê? Dor em várias regiões do corpo. Mas veja, professora, né? Essas doenças não são só repetitivas porque são feitas com máquinas modernas, ou não são por causa da Revolução Industrial. Veja o caso dos músicos também. Os músicos que vêm lá de trás há muito tempo, tem músico, e está cheio de violonista, violoncelista, cheio de pianista com problema também por causa dessas coisas. Então, eu gostaria de saber por que a doença é tão diferente, porque tem máquina nova, se nós temos tanta coisa repetitiva que vem lá de trás também com esses problemas. Eu acho que o senhor abordou uma excelente questão, porque nós temos realmente músicos com LER, nós temos esportistas com LER, nós temos muitos o quê? Lutadores de lutas, artes marciais, jogadores, né, que executam movimentações não apenas repetitivas, mas de repente o que usam uma técnica inadequada, força inadequada, falta de repouso.
Mas realmente a questão vem antes, né? Já em 1700 e tanto, o Dr. Ramazzini foi o primeiro médico a descrever a questão de dor em trabalhador, muito na contribuição da dor. Doutora Lin, o senhor Wander José de Souza, que é nosso telespectador, ele trabalha numa empresa que faz ginástica ocupacional para evitar a LER. Então, eu pergunto à senhora o seguinte, a empresa tem cadeira correta, mesa correta, sobe, desce, tudo direitinho, tudo nos conforme, e ainda assim as pessoas têm o LER. Por que isso acontece? Exatamente como estávamos dizendo. Não é apenas fazer exercício, relaxamento, ter mesas bonitas, cadeiras bonitas, que isso vai prevenir a LER. Isso não acontece. Por quê? Porque sabemos, como já disse, o estresse ocupacional. Então, o estresse é que provoca? Exato. O estresse provoca mais do que a postura errada? É um dos maiores provocadores, tanto que tem trabalhos mundiais que mostram que se você tiver um ambiente totalmente adaptado, mas se tiver uma grande tensão de relacionamento entre as pessoas que trabalham no ambiente, o estresse ocupacional, isso sim é o que causa... Tipo redação, assim? Inclusive, um dos trabalhos fizeram dentro de uma redação de jornal, exatamente. Né? Mas isso é o caso, por exemplo, de ambiente doméstico complicado, pais com grandes problemas, família complicada, doença em casa. Isso também provocaria o mesmo tipo de doença do que um problema, um exercício de uma profissão? Exatamente. Tanto é que o termo ideal não é doença osteoarticular relacionada ao trabalho, né, osteomuscular relacionada ao trabalho, como querem hoje em dia chamar, a DORT. E sim o que, na verdade, a gente sabe que não é apenas o trabalho, né, em casa. Se você tiver ambiente, se você tiver problemas pessoais, se você tiver um mau hábito, né, o sedentário, uma pessoa que não faz atividade física regular, seguramente a chance de ter problemas, se tiver problemas de não adequação do sono, alimentação pobre, hábitos inadequados, seguramente pode ter mais chance de ter problema do que outras pessoas mais saudáveis. Daí entra, apenas fazer exercício evita? Claro que não. Um bom hábito, uma boa saúde, eu acho que são as questões mais importantes. O senhor Ademir Alfredo de Freitas, aqui da região da Grande São Paulo, quer saber se a acupuntura pode resolver o problema do LER. A acupuntura tem sido cada vez mais usado para tratamento de LER. Por quê? Porque demonstrou-se que consegue ativar o organismo a liberar suas endorfinas, né? As nossas moléculas de morfina. E a acupuntura tem ajudado em pacientes que diminui dor, diminuição da inflamação. Mas se a pessoa fizer apenas acupuntura, não é necessário. Por quê? Precisamos fazer exercício, precisa fazer alongamento, precisa cuidar das posturas, dos hábitos. O câncer tem alguma coisa a ver com isso também? As pessoas, digamos, mais preocupadas, as pessoas mais tensas, as pessoas que têm também trabalhos repetitivos ou uma vida em que essas coisas acontecem, elas também têm uma tendência a ter mais câncer ou não? Provou-se, na verdade, que dor e imunidade têm uma relação importante, né? Sabemos que algumas pessoas que têm tendências a ter mais dor crônica, né? Não tem pessoas que têm um órgão de choque, dor de cabeça, né? Uma gastrite. Outras pessoas vão fazer o que? Tensão dos músculos, dores, né? Dos braços. E o câncer, na verdade, claro, aí se a gente entrar em medicina ocupacional, claro, tem alguns fatores que podem predispor. Mas eu acho que realmente o que a pessoa tem de predisposição pessoal pode realmente influenciar na doença. Influenciar para pior, então. Para pior. Quer dizer, a alegria... Ou para melhor. A alegria, a felicidade, essas coisas assim, evita também o câncer. É isso que o senhor está dizendo? Evita o câncer, evita a dor, evita a doença. Porque nós sabemos que há métodos de mentalização que conseguem melhorar a imunidade na ajuda do combate a HIV. Isso é um programa já há muitos anos desenvolvido no exterior e no país. A gente sabe que isso existe. Mesma coisa para a dor. Então, lá no Hospital Clínicos, o que nós estamos fazendo hoje em dia? Estamos cobrando dos pacientes que eles têm que participar do tratamento. Não adianta chegar para nós, trate do meu braço. Isso não é suficiente. O paciente tem que aprender a ele se cuidar. Eu acho que isso que é o mais importante. Por quê? E não apenas cuidar do lado físico, do lado do lazer, emoção, porque as pessoas esquecem que pode se divertir com ou sem dor. Doutora Lin, o senhor Geraldo, doutor Geraldo Delipere Barbosa, ele quer saber o seguinte, se a LER é uma doença que realmente só pode ser curada através de cirurgia? Ao contrário, hoje em dia eu trabalho em um grupo de referência nacional, o pessoal da cirurgia de mão, lá nos Hospitais Clínicas, e eles realmente não colocam a cirurgia como a primeira opção.
Por quê? Porque sabe-se que as causas de LER são muitas. E muitas vezes o órgão que é afetado não é apenas um nervo, não é um tendão, não é um músculo, são uma série de elementos. Então, cirurgia, cada vez nós temos indicado com o quê? Com cuidado, porque às vezes uma indicação, quando não muito bem indicada, às vezes pode trazer mais problemas. O senhor Antônio Castriotto, ele pergunta à senhora o seguinte: uma pessoa que trabalha o dia inteiro sentada, o que ela pode fazer para melhorar a circulação do sangue e também da sua coluna? Nós sempre sugerimos aqui pausas, né? Não adianta eu dizer para o paciente, faça pausas de cada hora, que provavelmente não vai fazer. Então, nós pedimos aqui, levante, faça um alongamento, espreguice, né, sorria, treine não apenas os músculos do braço, das costas, mas também da musculatura facial. Isso eu acho que é importante. E pessoa que sofre dos rins, é uma dor terrível, dizem que é uma das piores dores que tem. Tem alguma coisa que possa ser feita para, não fora a cirurgia, para resolver esse problema? Eu acho que assim, hoje em dia na medicina moderna, o tratamento de dor envolve muito exatamente a participação do próprio organismo. Então podemos usar o que? Métodos que melhoram a dor, né? Desde, como falam, acupuntura, métodos físicos, né? Exercícios, medicações que aumentam a produção de endorfinas, né? Tudo isso são importantes. Doutora Aline, muito obrigado pela gentileza. Outras perguntas que eu tenho aqui são específicas, eu vou passar para a senhora depois, para a senhora ter uma ideia, então, do nível de preocupação aqui dos nossos telespectadores. Muito obrigado pela gentileza. Obrigada. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Bem, o Opinião Nacional vai ficando por aqui e amanhã nós vamos entender melhor por que alguns cientistas já são favoráveis à clonagem de seres humanos. Nós vamos falar com o professor da Unicamp,